Essa voz inconfundível, com um fraseado cheio de floreios e carregada de emoção, ainda navega pelas ondas do rádio. Há 48 anos, a voz do moço de Barra Bonita já encantava os ouvidos dos habitantes de Lins. Foi ali onde passou a infância e parte da mocidade que o dono da voz viu as cortinas do sucesso se abrirem para ele. Depois que eu alcancei um determinado sucesso no interior, o nome começou a se expandir, ganhar um certo prestígio em todo o interior do estado de São Paulo. Eu comecei a receber convites de emissoras da capital, isso no Brasil, Aurélio Campos, mas na verdade quem me trouxe para São Paulo foi o Edson Leite, através de um amigo falecido, Paulo Bueno, que residia em Bauru. O Edson me convidou, eu vim para São Paulo em 52 e fiz um teste no dia 19 de janeiro de 52 na Vila Belmiro, irradiando Seleção Paulista e Santos. A seleção ganhou, se não me engano, de 3-2. Na volta eu passei no estúdio da Rádio Bandeirantes, na sede da Bandeirantes, naquele tempo era na Rua Paula Souza 181. A direção da Bandeirantes me esperava, conversamos, eu ansioso, queria saber se tinha agradado ou não no teste, eles gostaram, assinei o contrato naquela noite para começar a trabalhar a partir do dia 1º de julho de 52 na Bandeirantes. Foi assim. Qual foi a sua primeira transmissão importante? A minha primeira transmissão importante foi Corinthians e Ponte Preta, em outubro de 52, no Parque São Jorge. Foi até um detalhe curioso. Eu estava vivendo uma emoção muito grande, porque seria minha primeira transmissão inteira pela Rádio Bandeirantes, transmissão inteira. E eu nunca me esqueço que ficaram do meu lado, eu no meio, à minha direita, o Pedro Luiz, e à minha esquerda, o Aurélio Campos. Os dois grandes nomes daquela época, monstros sagrados. O Pedro foi um locutor fantástico, e o Aurélio Campos, ele tinha uma cultura invejável. Eu adorava o Aurélio Campos, principalmente pela cultura dele. Porque eu gosto dos homens mais inteligentes do que eu, procuro me aproximar dos homens mais inteligentes do que eu, porque aí a gente aprende, e ninguém sabe tudo. E aí aconteceu um detalhe curioso. Quando eu sentei no meio dos dois assim, eu senti algo bonito dentro de mim. Não tremi não. Eu já nasci para enfrentar esse tipo de coisas, eu não tremi. Eu vivia a emoção dosada pela felicidade que Deus me dava. Mas eu tinha confiança em mim, respeitando os dois ídolos que estavam ao meu lado, porque eles me davam coragem. Eles não me davam medo. Eles, ao contrário. Eu pensava comigo, mas se eles chegaram até aqui e hoje são dois monstros sagrados, eles devem ter passado por esse momento que eu estou passando. O jovem tem pressa, o velho recorda. Eu era o jovem. Então eu tinha um futuro pela minha frente. Eu tinha que me espelhar nos dois. Mas aí, o Aurélio Campos, com aquele jeitão dele, passou a mão na minha cabeça, me deu uma virada no cabelo. Ô, Magrelo, olha aqui. Você veio pra cá porque você tem qualidade, viu? Faz de conta que você tá na sua rádio de Lins aí, manda a bala e irradia como você sabe. Eu falei, meu Deus do céu, se esse homem tá falando isso pra mim, eu vou mandar bala aqui e vou olhar pro meu futuro realmente com coragem. Porque se ele não soubesse do meu prestígio, se ele não soubesse que, na verdade, eu tenho qualidade para irradiar numa Rádio Bandeirantes, ele não diria nada disso. E, além disso, ele me encorajou. E eu meti as caras e fiquei muito amigo do Aurélio depois. E sempre fui amigo do Pedro, até hoje sou um grande amigo, um grande admirador do Pedro Luiz. E, na verdade, nasceu aí a minha vida como narrador da Bandeirantes e do Rádio de São Paulo. Infração, não aconteceu nada, Garrincha recuperou, rolou para Pelé, Pelé fugiu, pela direita arrumou, vai levantar para pouco do gol, Zagallo é fogo, é gol! Gol! A voz, porém, não conseguiu encontrar seu tom ideal nos primeiros 7 anos de Rádio Bandeirantes. Naqueles tempos, outras vozes dominavam o espaço. Quando eu vim em 52 para Bandeirantes, o grande nome era o Edson Leite. Depois o Edson Leite levou para Bandeirantes também o Pedro Luiz, que era o outro grande nome da época. Eu era o segundo do Edson. Com o Pedro Luiz, eu passei a ser o terceiro. Aí a Rádio Pan-Americana, que era a rádio do Pedro Luiz, foi me buscar, me fez uma proposta muito grande naquela ocasião e me levou para ser titular. E aqui tem um detalhe significativo, porque eu paguei a multa, coisa rara na história do rádio. No rádio esportivo, essa é uma coisa completamente singular. Ninguém, tem certeza, pagou multa para trocar de emissora. Eu paguei. Bandeirantes não quis me liberar e só liberaria se eu pagasse a multa. Eu fui falar com o Paulo Machado de Carvalho Filho,
que era o filho do Dr. Paulo Machado de Carvalho, diretor das Emissoras Unidas naquele tempo, e ele ficou meio aborrecido, mas falou, tudo bem, eles querem que a Pan-Americana pague a multa. Nós vamos pagar a multa, quanto é? Eu não me recordo, mas me parece que era coisa de 250, 450 mil reais, mil réis naquele tempo. Eu sei que o Paulinho fez o seguinte, você vai levar, vem aqui amanhã que você leva o dinheiro. Aí no outro dia eu cheguei lá, mas tinha um pacote desse tamanho de dinheiro. Aí eu falei, Paulinho, mas o que é isso? Leva lá, isso aqui é o dinheiro da multa. Mas pelo amor de Deus, o que é isso? Ele teve o capricho de banco em banco pedir para trocarem dinheiro para ele. Notinha de vamos dizer, de R$1 hoje, nenhum tostão a mais, nenhuma nota de 5, era tudo de 1, unidade de 1, aquela montanha para me levar para a Bandeirantes. Aí eu peguei ele e cheguei lá com aquele pacote, entrei na sala da direção da Bandeirantes, aqui está o valor da multa. O que é isso? É o dinheiro, é o pagamento da multa. Aí chamaram mais 3 ou 4 pessoas lá para contar o dinheiro. Essa que é a verdade. Veja que a minha vida foi marcada até por esse detalhe. Precisei pagar a multa para trocar a Bandeirantes pela Pan-Americana. Desde o início, o dono da Voz, o moço que veio do interior, inventou nas transmissões. Transformou cada jogo de futebol num autêntico espetáculo. Desde o começo você já tinha esses bordões, por exemplo, abre-se as cortinas, começa o espetáculo? Não. Esses bordões nasceram, alguns nasceram dentro da própria Rádio Bandeirantes. Bom, e na Pan-Americana, aí sim, para me diferenciar do Edson, que já tinha um jeito, um estilo próprio, totalmente diferente do Pedro, e para me diferenciar também do Pedro, eu busquei criar determinados bordões. Aí nasceram alguns bordões, que foi o caso de abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Quando o goleiro pegava a bola, todo mundo dizia, abraça, pega firme. Aí eu lancei, segura com firmeza. O tempo passa, o Edson dizia, o meu cronômetro marca. Aí eu já entrei com aquela, o tempo passa. E deu certo na Pan-Americana, um público menor, mas eu comecei a sentir que eu estava tendo aceitação. Então era fácil você distinguir o meu trabalho do trabalho do Edson e do trabalho do Pedro. Então eu achei que eu deveria buscar também um estilo mais ameno, de jogar uma voz mais coloquial em determinados momentos, criar frases diferentes, como crepúsculo de jogo, torcida brasileira. As cortinas estão se fechando, ou então aquela, quando a tarde vinha chegando, foi uma marca muito grande também. A tarde está indo embora, torcida brasileira. A noite vem chegando para abraçar carinhosamente a cidade grande. Quando a gente ia no interior, olha que céu, que beleza, torcida brasileira. A natureza está sorrindo para a gente, embelezando esse cenário. E comecei a divulgar cidades também, e de destacar nomes de jogadores, por exemplo, Zé Maria, o moço de Botucatu, torcida brasileira, não é verdade? Entre tantos e tantos outros, buscando criar alguma coisa que fizesse com que o torcedor, ele ficasse ouvindo a minha transmissão, prestando sempre atenção e sempre aguardando qualquer coisa nova, além da mecânica da transmissão. Na verdade, você colocou poesia na transmissão. Até certo ponto eu coloquei um pouco de poesia, para não dizer também humanismo. O próprio jeito de gritar o gol, eu mudei completamente. Chegou na boca do gol, driblou, parou, é fogo, é gol! Aí grita o gol e cheguei a gritar, cara, é gol, depois gol cumprido. E aí veio outra coisa que eu mudei. Todo mundo fazia um retrospecto duro, mas duro, mecânico, do lance do gol. Aí eu já inventei aquela de 3 vezes, Sócrates, 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 torcida brasileira. O talento de Sócrates, a arte do Sócrates, como um bailarino dançando no palco mais importante do mundo, pintando e bordando, fazendo uma beleza de gol. Quer dizer, todas estas coisas eu coloquei na transmissão para que o ouvinte, ele saboreasse algo diferente. Porque às vezes você vai num banquete e a comida não é boa, não tem condimento, não tem tudo que você espera. E eu sempre procurei fazer de uma transmissão esportiva um encontro, por que não amoroso, coloquial, entre quem está narrando e quem estiver ouvindo. Arremesso cobrado, bola com o Amarildo. Vai embora procurando a linha de fundo, ajeitou, vai bater, levantou, empezou, é fogo, é gol! Gol! Nos 38 anos em que ocupou o microfone da Rádio Bandeirantes, a Voz emocionou todos os ouvintes. Com ela, a poesia sempre esteve no ar.
Foi assim em mais de 30 finais do Campeonato Paulista, em dezenas de decisões do Campeonato Brasileiro e em 8 Copas do Mundo. Em um desses grandes momentos, a voz narrou as façanhas de um artista apaixonado. Inegavelmente, eu acho que o grande momento da minha vida foi numa Copa do Mundo de 62. Porque, veja bem, como eu tinha acompanhado a carreira do Pelé, como eu cheguei a irradiar jogos do pai do Pelé, o Dondinho, quando eu estava em Lins. Foi um grande jogador de futebol, um homem corretíssimo, um atleta exemplar, um cabeceador notável, magro, grandalhão. Ele jogava em Bauru, jogava pelo BAC, e naquele tempo havia uma rivalidade muito grande entre o Linense, o BAC, o Noroeste, São Bento de Marília, grandes times, Penapolense, São Paulo de Araçatuba. E como eu tinha muita amizade assim com o Pelé, a gente havia se aproximado bastante naquela excursão, em 62, do segundo jogo, ele se machucou. E a Espanha, com o tal do Heleno Herrera, tinha um timaço, era de Stefano e Gento, Del Sol e companhia limitada. E o Heleno Herrera tomou conta de Vinha del Mar. A Espanha estava naquele hotel Miramar, que tem cassino. Ele começou a procurar apostas, 3-1 para a Espanha, 3-1 para a Espanha, vamos acabar com o cartaz do Brasil, o Brasil não é de nada, não é de nada. E como eu ainda era jovem, seria essa a minha primeira Copa do Mundo, eu falei, meu Deus do céu, mas será que esses espanhóis vão ganhar do Brasil? Será que esse cara vai sair daqui dando risada em cima da gente, fazendo apostas na base de 3-1 para a Espanha contra o Brasil? O Pelé se machucou. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Será que é prenúncio de tempestade? Mas aí apareceu o Amarildo. E mais do que o Amarildo, apareceu um cara de pernas tortas chamado Garrincha. Começamos o jogo contra a Espanha. 1-0 para a Espanha. Meu Deus do céu. Tremi na base e comecei a viver toda aquela ansiedade, aquela emoção, porque a seleção brasileira, em função do meu civismo, do meu nacionalismo, ela sempre me emociona. Se ela perde, eu choro, eu grito, e me machuca muito a derrota da seleção brasileira. Agora, se ela ganha, eu faço realmente todo tipo de poesia, de carnaval, porque a minha felicidade é transbordante. Muito bem, aí o Brasil começou a tocar a bola e pouco a pouco envolver a Espanha, veio o empate. Veio o empate, o Brasil virou, fez 2-1 contra a Espanha e o Brasil ganhou. Pelo amor de Deus. Como é que foi narrar esse jogo? Foi emocionante. Essa virada, né? Foi um negócio emocionante. Se eu não me engano, foi um gol do Amarildo e até um gol do Garrincha, porque o Garrincha nessa Copa, ele fez gol de cabeça, ele fez gol de perna esquerda. Também ele estava extasiado, vivendo um grande romance com a Elza Soares, então ele ganhou a Copa para a Elza e para a torcida brasileira. Vai, Didi, domina a bola, prende a bola, solta a bola, vai Zito recebeu, leva a bola, um monstro de gozeira, abre na ponta direita para Garrincha, recua na esquerda, vai Amarildo, escapa de um adversário, linda pinta, carrega, avança, procura a linha de fundo, vai levantar, atenção, balão subindo, descendo, entrou Garrincha, dominou o adversário, preparou, chutou, é fogo, é gol! Aí a gente faz aquele enfeite, Garrincha, com as pernas tortas, ele faz o gol mais bonito da sua vida. Garrincha, uma beleza de gol, torcida brasileira. E, na verdade, o Garrincha, ele somou belezas e capítulos de ouro. Ele fez coisas fantásticas que só um grande artista é capaz de fazer. E vou dizer outra coisa, só um artista terrivelmente, diabolicamente apaixonado, como estava o Garrincha em 62 pela Elza Soares, podia fazer o que o Garrincha fez. Bendito seja o amor. Escanteio Brasil. Zagallo correu, balão subindo, descendo, Garrincha, fogo, é gol! Gol! Por mais de 3 décadas, as transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes ficaram marcadas pela voz. Para quem se acostumou a ouvir a voz nas tardes de domingo, essas marcas são eternas. Ô, filho, aqui na Rádio Bandeirantes você é uma marca, né? Eu acredito que sim, porque não é possível. Eu sou titular da Bandeirantes, eu fui titular da Bandeirantes, desde o dia 13 de outubro de 63 até o final de 94. Todos esses anos direto? Todos esses anos direto. É uma longevidade, eu acho que, sem nenhum exagero, modéstia à parte, acho que é imbatível na história do rádio esportivo do mundo, não é do Brasil. Porque ser titular ao longo de 31 anos de uma rádio com uma Bandeirante, sem nenhuma interrupção, enfrentando tempestades bravas, superando todo tipo de problema, não é fácil. E eu consegui esse milagre, graças a Deus.
Lhe dá tristeza ter que deixar essa casa? Dá tristeza, evidentemente, dá tristeza, porque eu dei mais da metade da minha vida para Bandeirantes, não é brincadeira, são 39 anos. Eu, paralelamente às minhas atividades de homem de rádio, de comandante da equipe, de diretor da equipe, eu vivi momentos dramáticos nesta casa. Eu consegui acabar com greves, eu rompi o regimento interno da Câmara Municipal de Presidente Prudente e me deixaram discursar em plenário, solicitando a liberação da geradora da televisão Bandeirantes lá, que estava pronta e não podia funcionar. Quando eu entrei em férias em 94, em janeiro, quando eu voltei, tudo estava mudado. Então eu teria que irradiar um jogo só por mês. O Dirceu Maravilha seria prestigiado como novo titular. E eu não teria chance nem de fazer jogos para promover o Dirceu e não podia irradiar nem na quinta, nem na quarta e nem no domingo. Quer dizer, então eu fiquei numa situação muito dramática, muito difícil. Eu achei que seria quase que humilhante para mim. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. As cortinas estão se fechando. Várias vezes eu disse que iria embora, acabei não indo, de tanto amor que eu tinha pela Bandeirantes. Aí, quando chegou no mês de dezembro, as rádios queriam uma definição da minha parte, principalmente a Record. A Record atendeu a todas as minhas exigências, estavam querendo Fiore Giliotti narrador e o conceito do Fiore Giliotti. E a Bandeirantes estava desprezando isso. Falei, não, então a Bandeirantes não está mais na minha alma, no meu coração, ela está me machucando. Me decidi, assinei com a Rádio Record e estou indo embora, torcida brasileira. Mas levo a Bandeirantes na minha saudade, no meu coração, levo principalmente essa gente humilde da Bandeirantes. Estou me despedindo de todo mundo, dos lavadores de privada, dos lixeiros, do pessoal da limpeza, de todos os mais diferentes departamentos. Levo toda essa gente, principalmente os humildes, na minha gostosa saudade. Se Deus quiser, ainda na rede do tempo, olhando para as estrelas bonitas do nosso interior, quem sabe até conversando com a lua, para me aproximar mais de Deus, sempre para agradecer, eu possa recordar esses momentos lindos, esses amigos maravilhosos que eu deixo na Bandeirantes fisicamente, mas levo comigo na alma e no coração e principalmente na história da minha vida. Fecham-se as cortinas melancolicamente, torcida brasileira, e termina um espetáculo que dura quase 40 anos. Na segunda parte desta reportagem, a voz dá lugar ao homem e Fiore Giliotti se revela um amante da natureza e mostra a alma de uma pessoa simples do interior. Quando você começou a sua carreira de locutor esportivo, você estava seguindo um caminho traçado pelo senhor? Eu acredito que sim. Porque eu acho que o meu caminho realmente foi traçado, eu o distingui quando morreu meu pai. Porque eu convivia muito com o meu pai, demais, e meu pai acreditava demais em mim. Eu ia levar almoço para ele na chamada pinhata italiana, todo dia. Era um caldeirãozinho, um caldeirão. Então eu levava aquela mistura arroz, feijão, uma saladinha, um ovo frito, um pedaço de carne. Ele trabalhava onde? Ele era carpinteiro de uma família conhecidíssima, uma família de gregos, que até hoje o nome é conhecido em São Paulo, do Nicolau Zardos. E meu pai todo dia falava, come, filho, primeiro. Eu dizia, não, pai, come, senhor. Não come, filho. Não, pai, come, senhor, primeiro. Então era uma luta. Mas aí ele comia primeiro, mas deixava o melhor para mim. Sempre deixava o melhor da comida para mim. E quando ele morreu, eu, de repente, me vi no escuro. Acabou, parece que o mundo tinha acabado para mim. Quando eu perdi meu pai, eu tinha de 11 para 12 anos, eu fiquei muito aborrecido, muito traumatizado. E por incrível que pareça, meu pai estava sendo velado em casa mesmo nessa ocasião. E eu não me conformava que meu pai ia embora e não voltaria mais. Eu saí de casa e fui atrás, tinha um cafezal. E com as próprias mãos eu cavei um buraco debaixo do cafezal e me enfiei. Como se eu estivesse indo para o lugar um dia meu pai, pelo menos para um lugar parecido com aquele.
E não me conformava, entendeu? Mas aí, de repente, debaixo do pé de café, eu fui sacristão, inclusive fui sacristão, eu comecei a analisar e pensar, e desde criança eu sempre fiz minhas orações, eu sempre acreditei em Deus, e eu cheguei à conclusão de que Deus tinha chamado meu pai, que era a hora dele, que ele já tinha cumprido sua missão, e que ele ia deixando saudade, deixando exemplo. E a responsabilidade de ficar era minha, então eu tinha que honrar a lembrança que ele deixou, a saudade que ele deixou e principalmente a filosofia de vida que ele deixou. E isso sempre teve uma influência fundamental na minha vida. Aqui, na verdade, eu me aproximei mais de Deus, mais da natureza, porque aqui eu fico mais sossegado, eu fico, por incrível que pareça, eu fico fisicamente mais só, cercado por uma multidão de coisas boas, de pequeninas coisas, que falam muito de perto ao meu sentimento. Então aqui, na verdade, que abrem-se as cortinas do espetáculo. Ah, aqui abrem-se as cortinas e começa o espetáculo da alma, do coração, da ternura, das tardes lindas, do amanhecer sorridente. Eu gosto muito daqui, eu gosto de mato, eu gosto de rio, eu gosto de lago, eu gosto da natureza, gosto de passarinho.